Olá pessoal, mais um vídeo no canal Veni Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que continua a preparação para o grande jogo de domingo às 5 horas da tarde, horário de Brasília, contra o Bayern de Munique. E enquanto o Flamengo se prepara, jogadores vão dando entrevista coletiva. Ontem foi o Bruno Henrique, hoje foi o Danilo, e o Danilo discordou do Bruno Henrique. A gente vai trazer um ponto da entrevista coletiva do zagueiro do Flamengo. Quando ele discorda do Bruno Henrique, eu vou trazer para o debate aqui no canal Veni Casagrande. Ele disse que o Bayern não é um time muito melhor que o Chelsea. O Bruno Henrique disse que o Bayern de Munique é muito melhor que o Chelsea. E eu vou trazer toda a declaração para vocês entenderem o contexto. Tem também Lucas Paquetá querendo voltar ao Flamengo. Será que seria uma boa? A gente vai trazer detalhes dessa informação publicada primeiramente pela imprensa inglesa e a gente vai trazer mais informações sobre esse possível retorno de Lucas Paquetá ao rubro-negro carioca. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Vamos para as informações. Galera, estava lendo aqui o site da FIFA e eles divulgaram alguns dados interessantes. Eu peguei 3 aqui para trazer para vocês de maneira resumida, porque chegou ao fim a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, não sei como vocês estão superando essa sexta-feira, porque não tem jogo. Eu venho amando essa competição, era jogo a toda hora, a todo momento. Ligava a televisão, ligava YouTube, tinha jogo passando. Essa sexta é o primeiro dia depois que iniciou a competição, que não tem nenhum jogo. Pois é, lamentável. Eu, inclusive, não consigo entender quem não tem gostado dessa competição, que eu achei maravilhosa até o momento. Mas vamos lá. A FIFA divulgou alguns dados aqui da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro dado, todas as 32 equipes pontuaram, com 72 nacionalidades representadas nas partidas da fase de grupos do torneio mundial mais inclusivo da história. Um total de 1.667.819 pessoas, com média de 34.746 a cada 90 minutos, compareceram aos jogos nas 12 cidades sede dos Estados Unidos. E o terceiro ponto aqui, clubes de 10 países e 4 confederações diferentes avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Achei maneiro dado. Tem um outro aqui, ó. A vitória do Al Ain FC por 2-1 sobre Idade AC na última partida do Grupo G significa que todos os participantes balançaram as redes na fase de grupos, com clubes de todas as 5 confederações e 15 países vencendo pelo menos uma partida. O total de 144 gols nas 48 partidas da fase de grupos disputadas em 12 estádios nos Estados Unidos se traduz em uma média de 3 gols a cada 90 minutos. Bacana esse dado aqui também. Vamos agora falar do Danilo, zagueiro do Flamengo. Ele concedeu uma entrevista coletiva há pouco, lá no CT onde o Flamengo vem se preparando para esse duelo com o Bayern de Munique. Inclusive é o mesmo CT que o Bayern de Munique também está frequentando, obviamente em horários diferentes, né, as duas equipes. E o Danilo, ele deu uma parte ali da entrevista dele, ele deu uma declaração interessante. Ele discordou do Bruno Henrique. Ele falou, Danilo falando sobre o confronto com o Bayern. Abre aspas. Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno Henrique. Mas acredito que o Bayern tem alguns jogadores com pouco mais de experiência. O Chelsea é uma equipe muito muscular, muito reativa e que nos levou a estar em um nível físico muito importante durante o jogo. O Bayern tem alguns jogadores que conseguem cadenciar mais o jogo e tentam ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e também mentalidade. O que não significa que a gente vai precisar estar no nosso melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea por ser uma eliminatória. O Bayern está acostumado a jogar esse tipo de partida e acredito que eles também estão olhando com preocupação para aquilo que tem aqui no Flamengo. Quem errar menos e quem estiver concentrado por mais tempo vai ter mais chances de passar. Bom, o Danilo trouxe o ponto dele aqui, eu gostaria de saber de vocês, trazer isso aqui para o debate. Quem é muito melhor, quem é melhor ou não tem melhor? Bayern e Chelsea. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Bayern de Munique é um time muito mais difícil de enfrentar,
sobretudo por conta do estilo de jogo. O Bayern de Munique, gente, para vocês terem noção, na Bundesliga tem uma média, na Bundesliga, é a média do campeonato inteiro de ponto corrido. Tem uma média de posse de bola de 68%. Pode parecer pouco, mas isso é muito, é uma média, tá? Então, é um estilo de jogo que retém muita bola. É o mesmo estilo de jogo do Flamengo. O Chelsea não, tem menos posse de bola, é um estilo de jogo mais reativo, como disse o Danilo ali. Então, nesse jogo do Bayern de Munique, o grande desafio do Filipe Luís, na minha concepção, é ter a posse de bola, o controle do jogo. E como é que você tem isso? Tendo a bola. E como é que você vai ter a bola diante de um rival que também tem a bola? Será uma briga, entre aspas, intensa no meio de campo. E é por isso que eu acho que ele não começa com a Arrascaeta e não começa com Pedro. Ele vai começar, eu acho, com o meio de campo Pulgar, Gerson e Jorginho, obviamente, e a trinca ofensiva que foi no segundo tempo contra o Chelsea que deu certo, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Confesso para vocês que na zaga eu tenho dúvida de quais zagueiros o Filipe Luís deve colocar a campo. Eu acho que ele vai colocar o Danilo por conta da experiência, por ter vivenciado muito esse tipo de jogo, esse tipo de duelo, e aí fica a dúvida quem será o companheiro do Danilo, na minha concepção. Pode manter o Léo Pereira, como foi contra o Chelsea, ou botar o Léo Ortiz, mas nas laterais acredito que ele coloque o Wesley e Ayrton Lucas pela parte física, pela velocidade. Os atacantes do Bayern de Munique são extremamente velozes, e é importante você ter laterais velozes também para poder fazer essa recomposição defensiva e conseguir atacar. E o Wesley faz isso muito bem do lado direito, e o Ayrton Lucas faz isso melhor que o Alexandro, na minha concepção. Mas eu acho o Alexandro muito mais jogador. E, gente, isso é uma competição de tiro curto. O que eu estou falando aqui não quer dizer que eu quero esse time para o restante da temporada. Não, é pensando no melhor nesse momento, no duelo com o Bayern de Munique. E vocês, o que vocês acham? O Danilo, em tom de resenha, brincadeira, disse que colocaria 3 zagueiros. Eu colocaria 3 zagueiros. A tropa do Leléu e Danilo. O resto, Felipe que se vire. Obviamente ele falou brincando aqui. Eu discordo, acho que 3 zagueiros não tem nada a ver para esse tipo de jogo. E obviamente o Danilo falou na resenha, na brincadeira também. Para finalizarmos o nosso vídeo, o assunto principal aí, matéria do jornal The Sun, lá da Inglaterra, que tem uma credibilidade absurda. Lucas Paquetá quer retornar ao Flamengo. Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, deseja retornar ao Flamengo, clube que iniciou sua carreira. O jogador de 27 anos enfrenta uma investigação por envolvimento em apostas ilegais e pode ser banido do futebol caso seja considerado culpado. Apesar de o West Ham não ter pressa para vendê-lo, o clube inglês estaria disposto a negociá-lo por cerca de 30 milhões de libras. O Flamengo demonstra interesse, embora não esteja claro se conseguirá arcar com os custos. Paquetá demonstrou publicamente seu carinho pelo clube carioca em uma postagem recente nas redes sociais. Gente, assim, lembrando que seu atual técnico, o Graham Potter, reconheceu que a investigação tem afetado Paquetá física e mentalmente. A expectativa é que caso seja resolvido antes do início da próxima temporada. Eu vou ser bem sincero, gente. É óbvio que o Lucas Paquetá quer retornar ao futebol brasileiro e ele daria prioridade ao Flamengo. Por quê? Ele pode ser punido e deixar de jogar apenas na Premier League ou, enfim, fora do Brasil. Ele está partindo, isso segundo o The Sun, já que ele quer voltar ao Flamengo. Ele está partindo do princípio que ele poderá jogar futebol brasileiro caso ele seja punido. A gente tem que esperar. E outro, o Flamengo não tem interesse, em nenhum momento o Flamengo demonstrou, e quando eu falo Flamengo, é essa gestão, pelo contrário, foi um oferecimento de um dos empresários do Lucas Paquetá ao Flamengo. O Paquetá quer voltar, e aí vocês topam? O jogador foi oferecido, não foi o Flamengo que foi atrás dele. E na boa, o Flamengo não pode fazer nenhum movimento até que a investigação finalize e, se ele for culpado, aí o Flamengo, ou o clube que deseja contratar o Paquetá, tem que esperar qual é a punição, tem que esperar. É um caso que requer paciência e cuidado também. Tanto é que o jogador não está sendo convocado nem para a seleção brasileira, por conta disso. E o próprio treinador dele, no clube dele, reconheceu que o Paquetá está sendo afetado na parte física e mental por conta desse assunto extracampo. É esperar, gente, mas fica aí a informação do jornal The Sun, e eu ouvi o Flamengo,
apurei lá no Flamengo e me falaram isso. Em nenhum momento nós fomos atrás do jogador. O jogador ele foi oferecido por um dos empresários alguns meses atrás. Então, não é nada de agora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto. Fui! Muito bem, galera, essas aqui são as últimas informações dessa sexta-feira do Flamengo mais querido para você, torcedor rubro-negro. Então peço a você o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal se ainda não for inscrito, que compartilhe o vídeo com mais amigos flamenguistas para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News. Para isso também ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre notificar você quando tiver vídeo aqui no canal. Um forte abraço a todos e até mais com o próximo vídeo.